das emissões de carbono. Então, boa tarde a todos, tá? Meu nome é João. Atualmente, eu sou funcionário da Escola do Futuro em Santo Antônio do Descoberto. E a escola, ela atualmente trabalha com tecnologia, né? E as pessoas, quando se fala em tecnologia, pensam assim: tecnologia para a indústria, né? Tecnologia para a universidade. E por que não tecnologia para a área do campo? Então, a minha palestra vai ser Fazendas Autônomas, o futuro da agricultura. Por que eu escolhi esse tema? Eu estou fazendo atualmente doutorado em agronomia e gosto muito da área de tecnologia e acho que a agricultura, tenho certeza, a agricultura é onde precisa de tecnologia. Por quê? Nós brasileiros somos os maiores produtores e exportadores de alimentos para o mundo. Então, assim, a gente usa muita terra, então a gente tem que aprender a usar a tecnologia para aumentar a nossa produtividade sem ocupar mais áreas, tá? Só apertar aqui. Então, dentro das tecnologias que a gente pode estar trabalhando dentro da agricultura, se encontra a internet das coisas, tá? A internet das coisas não só está presente nas indústrias, tá? Não só no comércio, mas na agricultura também. Como? Vocês estão vendo aqui, ó, um satélite e essas máquinas, colheitadeira, plantadeira, aplicadores de defensivos, máquinas de poda, isso tudo dentro de uma fazenda. E por que internet das coisas? Quando se fala internet das coisas, se falam tudo aquilo que se pode estar ligado à rede. Então, todos essas máquinas, elas podem ser ligadas à rede. E elas podem ser administradas apenas de uma central, que está localizada bem aqui, ó, nessa casa. Você tem uma central aqui, né? Esses equipamentos aqui, essas máquinas, estão conectadas via satélite e tudo é controlado, tá? Essas máquinas são todas controladas através dessa central. Claro que, qual é o gargalo hoje na questão da internet das coisas no campo? Qualidade e velocidade de internet. Então a gente tem que começar a trabalhar isso hoje, tá? Com a internet 5G que está para vir aí, eu acredito que esse gargalo vai ser resolvido, né? Então, as fazendas, né, os grandes produtores, principalmente dentro do agronegócio, que se prezam, vão ter que trabalhar com a internet das coisas, ou seja, tudo interligado, né, a uma única central. Porque eu vou falar para vocês mais lá na frente, né, dá para você monitorar tudo, não só as máquinas, né, mas quanto você vai produzir, de que forma você vai produzir, qual área precisa de adubação, qual área está sendo atacado por insetos ou por doenças, né, qual a qualidade do meu solo, qual a quantidade de água que eu preciso. Então você pode ter todas essas informações, né, através da internet das coisas, conectado. Sem falar que não é só a parte do campo, mas a parte também comercial. Hoje as fazendas têm que correrem atrás da internet das coisas, senão vão ficar para trás, tá? É a agricultura do futuro. Me perguntam assim, vai gerar desemprego? Vai, mas também vão surgir novas oportunidades de emprego. Por exemplo, essas máquinas estão fazendo monitoramento do campo, beleza. Mas se não tiver uma pessoa especializada nessa central, que vai entender esses dados, que vai poder dar um retorno para falar assim, essa máquina está identificando que aqui tem uma doença, ou aqui tem um inseto atacando. Se não identificar isso, o que é que vai acontecer? Se o profissional não conhecer, não vai adiantar de nada. Então, tem que ter pessoas, né, tanto na área agrária, como na área de TI, né, ou que entenda de internet das coisas, para poder estar conseguindo entender o que as máquinas, os sensores estão repassando para você. Para cá, para lá. E como é que essas máquinas vão passar essas informações, né, para quem está na central? Através de sensores, que são os sensores de monitoramento. E que sensores são esses? Vamos começar aí pelos sensores de umidade, tá? Tudo isso acoplado a uma única máquina.
A máquina está ali circulando no campo, então você coloca um sensor de umidade, ela vai identificar lá, está pouca umidade, precisa irrigação. Então o próprio sistema ele faz o quê? Libera um pivô central ou sistema de irrigação e faz com que seja suprida a necessidade de água daquela planta. Ou se tem excesso de água, então se tem excesso de água pode danificar as plantas. O que eu vou fazer? Vamos diminuir a quantidade de água ou parar a irrigação, porque assim você tem um melhor controle. Outro sensor que você pode estar presente no seu equipamento, na sua máquina, é um sensor de temperatura, né, principalmente do ambiente. Por quê? A temperatura influencia muito, né, se está quente ou se está frio. Por exemplo, a cultura do café. A cultura de café, se tiver alta temperatura, acima de 30, 35 graus, ela não produz bem. E aí o que é que você faz? Você dá uma irrigada, porque essa temperatura vai baixar ali próximo do café e ela vai conseguir produzir. Outra coisa, sensores de identificação de insetos, né? Então a máquina está circulando no campo, vai identificar os insetos e vai facilitar o quê? O controle desses insetos. Então eu não preciso colocar defensivo na minha área toda, mas apenas na área que está sendo atacada. Isso tudo através de sensores. Outra coisa, sensor que identifica pH, né? E aí esse sensor ele já não é mais acoplado à máquina, mas sim você coloca lá no campo. E quando há uma mudança de pH, você pode fazer essa correção do solo, tá? Através desse sensor. E esses dados todos, eles são levados para onde? Para aquela central que eu falei para vocês. Hoje já tem sensores para você ver a quantidade e a qualidade de sementes que são produzidas em sua área. Então, uma colheitadeira, né, a semente vai passar por essa colheitadeira e lá ela vai identificar a qualidade da semente, o tamanho da semente, a semente que pode ser utilizada para replantio e a que pode ser comercializada como grão. Então, o próprio equipamento já faz isso, faz a própria seleção através de laser. Tem sensores no equipamento hoje, numa máquina, num trator, que ele já faz a leitura de quanto precisa de nutrientes no solo para aquela planta ou para aquela cultura. Automaticamente, quando a máquina vai passando, ela vai identificando a necessidade, né, que precisa de nutrientes ali, e atrás vem um implemento acoplado que já vai fazendo a liberação da quantidade necessária que precisa ali. Por que isso é importante? Diminuição de custo, porque às vezes tem uma área que ela é fértil e não precisa você estar fazendo adubação, então a máquina não vai fazer adubação, e tem uma outra área que está necessitando, então ela vai fazendo a leitura e automaticamente vai fazendo a liberação. E economia no campo é lucro, né? Isso é o que é mais importante no campo. Então, ter todo esse aparato, né, podendo ajudar você a identificar os gargalos, os problemas na sua propriedade, faz com que você aumente sua produtividade e, consequentemente, o lucro da sua fazenda. Para cá, para lá. A gente está gerando dados, não está? Os dados estão indo para a central. Falei para vocês, né? Temperatura, umidade, quantidade de nutrientes que é necessário, quantidade de água necessária no campo. Vai chegar um momento que a gente vai ter que trabalhar inteligência artificial dentro do campo. Por quê? Hoje não tem tanto trabalho sobre isso, né? Que as pessoas fazem isso, mas vai chegar um momento e a gente tem que começar a entender que a inteligência artificial vai fazer isso. E ela vai fazer o quê? Os sensores no campo vão estar captando, né, todas as informações, mandando para a central. A inteligência artificial, a IA, ela vai fazer a análise, a avaliação, e aí vai dizer assim para as máquinas que estão no campo: tal área precisa ser irrigada. O trator vai lá e faz a irrigação. Tal área precisa de adubação. A máquina lá faz isso. Então, assim, a IA dentro do campo vai ser fundamental. Primeiro porque ela vai tentar minimizar a quantidade de erros, né, que acontecem no campo. O ser humano comete erro? Comete. Pode ser que a máquina cometa erro? Pode, mas dificilmente, porque ela vai trabalhar através de dados.
E a inteligência artificial na agricultura do futuro vai ser fundamental, né, para minimizar, né, esses problemas. E só utilizar, por exemplo, um grande problema hoje na agricultura é a grande quantidade de defensivos agrícolas que são utilizados, né, que causam danos ambientais. Com a IA, você vai fazer essas aplicações não só, né, dos defensivos químicos, mas também de defensivos naturais. Através dessa coleta de dados que ela faz, ela pode identificar. E aí você tem uma coisa interessante, não vai fazer a aplicação desses defensivos para todos os insetos. Você identifica o inseto e faz a aplicação para aquele inseto alvo, né? Aquele que está realmente atacando a sua produção. Para vocês terem uma ideia hoje, quanto isso é custoso na agricultura, né, no agronegócio, numa colheita de soja de 90 dias, são feitas de 12 a 15 aplicações de defensivos. Com a IA, com a identificação da quantidade de insetos, de doenças, né, ou até mesmo novos sistemas de produção para diminuição desses insetos, essa quantidade vai diminuir. E com isso, consequentemente, você vai ter menos gasto na sua produtividade, né, e uma maior qualidade. Porque se fala hoje em sustentabilidade, em qualidade de alimento, em alimento orgânico, então a IA vai poder estar auxiliando nisso o tempo inteiro. Não sei nem onde é que passa. Então, falamos de máquinas, né, com sensores que fazem todas as coletas desses dados para a agricultura. Mas, hoje é difícil se encontrar mão de obra no campo, ou seja, para ir até o campo e trabalhar. O que precisa? Máquinas autônomas. Tá? Essas máquinas não precisam de pessoas para conduzi-las. Porque elas são rastreadas por GPS, através da central que eu falei para vocês. Então, é feito um mapeamento através de satélites da área, é mandado os dados para essas máquinas, e elas conseguem fazer todo o trabalho dentro da propriedade, sem a presença de um ser humano. Então, vocês estão vendo, né, eu coloquei esses dois modelos aqui de tratores, não vou falar as empresas que desenvolveram, para não fazer propaganda, tá? Mas vocês podem procurar na internet. Não tem cabine, né? Não tem cabine porque não vai precisar de alguém operando essa máquina. Ela faz esse trabalho sozinha, através de uma central de monitoramento, né? Você mapeia a área, coloca lá. E qual é a vantagem? Como eu falei para vocês, hoje não se encontra quase mais pessoas para trabalharem no campo. Primeiro porque essa máquina ela tem muitos sensores, que eu falei para vocês. Então, às vezes está lá fazendo a colheita e aí encontra um animal, ela automaticamente para, porque identificou que isso ali não está certo. Ela para. Um ser humano está caminhando por ali, ela não vai atropelar, não vai causar acidentes. Então, a diminuição de acidentes, né, com essas máquinas autônomas vai ser excelente, porque diminuição de acidentes. E outra coisa, né, quem trabalha com grande produtividade, né, principalmente milho e soja dentro do agronegócio, café, geralmente não pode trabalhar 24 horas porque o operário não dá conta. Ele tem o descanso na propriedade. Com essas máquinas autônomas, não. Elas podem trabalhar 24 horas. E outra coisa, essas máquinas, elas conseguem identificar quando está dando um problema, né? O pneu está desgastado. Ela vai lá e avisa a central. Está um problema no motor. Ela vai lá e avisa para a central. O implemento está liberando menos adubo ou maior quantidade de semente. Ela avisa. Então você tem um maior controle, né, de tudo que acontece na sua propriedade. Essas máquinas não é só um benefício para a fazenda, mas para as pessoas que trabalham, principalmente na soja, por exemplo. Deu época de colheita, eu preciso colher minha soja, porque pode acontecer dar uma chuvada e eu perder toda a minha produtividade. Bota essa máquina para trabalhar 24 horas, sem descanso. Mais uma vantagem. E por que não juntar o útil ao agradável, tá? Esse trator aqui, ele é autônomo e elétrico, né? Então, hoje, aqueles anteriores que vocês viram, eles ainda é a diesel, tá? Então, causam um problema ambiental. Esses aqui não. Esse aqui, ele é elétrico. Além de ser autônomo, é elétrico.
Ou seja, você vai ficar independente de insumos externos. Você não vai precisar estar comprando combustível, né, que é um preço tão caro. E como eu vou fazer isso? Energia solar, né, que hoje nas fazendas, né, que tem grandes galpões, grandes espaços, colocam energia solar, placas solares lá no seu teto, né, no teto dos seus galpões, produzem sua energia e alimentam seu trator, sua máquina, fazendo o que? Economia, se preocupando com o meio ambiente. Então, tudo isso, gente, são as fazendas do futuro, tá? Essa máquina aí, se você juntar não só energia solar, mas eólica, né, com a funcionalidade dela, para quem está investindo na agricultura, que é uma coisa de risco, que você está sofrendo risco todos os dias, né, porque você depende muito do meio ambiente, né, de chuva, de temperatura ideal, de umidade, essas máquinas vão poder estar auxiliando bastante nessa produtividade para vocês, né? E a energia solar só vem crescendo, né? Você já não fica mais tão dependente de energia externa, né? Que pode faltar, que pode acabar, né? Porque essa máquina vai ser alimentada na sua própria fazenda, pela sua energia gerada no seu próprio ambiente. Indo mais longe, tá? Essa empresa aí, a Ironworks dos Estados Unidos, ela quer está desenvolvendo uma fazenda totalmente autônoma, tá? Sem a presença de ser humano em nenhum momento. Como? Através de ar. Esse braço robótico que vocês estão vendo aí, ele faz todo o processo de cultivo, né? Por que testar hortaliças? Porque eu tenho um ciclo mais rápido. Mas dentro de uma estufa, esse braço robótico vai através de uma IA, ela faz o quê? Ela faz o plantio, todos os dias ela mede o desenvolvimento da planta, compara para ver se a planta está se desenvolvendo corretamente, se não, tenta identificar o que é que está causando problema. Se precisar de adubo, ela coloca mais adubo. Se precisar de defensivo, aí claro que não, porque é num espaço fechado, ela vai aplicar defensivo e no final das contas ela vai colher e embalar, só não vai vender ainda, tá? Esse produto. E aí, por que isso é maravilhoso? Porque por ser um ambiente controlado, você consegue controlar os maiores problemas, que é falta de umidade, falta de chuva, incidência de pragas e doenças, ou de insetos. Então, e hoje, se falando dentro dos espaços urbanos, né, isso aí é maravilhoso. Pensa aí você conseguir produzir seu alimento dentro do seu apartamento, né, no seu quintal, e você não vai ter trabalho, porque essa máquina aí vai fazer isso para você. Você vai ter o trabalho de comer. Porque, gente, por mais que a tecnologia se desenvolva, o ser humano ainda precisa de comida, né? Pode levar, talvez a gente chegue aí no futuro, daqui a 100, 200 anos, que não necessite, que se encontre outras formas, mas até lá ainda vai precisar de alimento. A tecnologia pode se desenvolver, a pessoa pode ir para Marte, pode ir para a Lua, não sei, pode a gente se teletransportar, mas o ser humano ainda vai precisar comer. Então a agricultura é tudo hoje, né? E nós somos um potencial. E pare, no Brasil não tem escola ainda focado com essa parte de tecnologia, de produção de tecnologia para a agricultura. E é contraditório, né? Se nós somos o maior produtor de alimentos praticamente do mundo, por que é que a gente não está ainda desenvolvendo tecnologia para isso aqui, tá? Não só na agricultura, tá? Mas nos animais, tá? Os animais, por exemplo, os animais confinados, frangos, suínos, bovinos. Pense aí, você descobrir a temperatura ideal para que o animal tenha o maior ganho de peso, né? Ele não perca com isso. Porque se você coloca um bovino hoje a campo, né, ele pastando, ele vai sofrer incidências do tempo. Se está frio, ele vai gastar energia para manter a temperatura corporal. Se esquentar, a mesma coisa, ele vai gastar energia. E esse gasto de energia vai fazer com que ele não ganhe peso. Isso tanto para frango, como para suíno, como para bovino, os animais de produção industrial em geral. Então, assim, ter um ambiente totalmente controlado, né, saber, né, quando você colocar no galpão lá, para saber qual é a temperatura ideal, a umidade. A umidade subiu um pouquinho, identificou
põe umidade no galpão para que esses animais não se estressem e eles atinjam o máximo de sua produção. Eu coloquei essa imagem aqui, isso aqui é na Holanda, tá? A Holanda hoje lá produz alimento, né, em grande quantidade em ambientes fechados, dentro da cidade, em casas de vegetação. Quando vocês entraram aqui no shopping, antes ali na entrada, né, vocês viram uma casa de vegetação produzindo-se alimentos na cidade, através de hidroponia. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Só que diferente desse ali que vocês viram na entrada, aqui só tem uma prateleira. Aqui são várias prateleiras produzindo de hidroponia. Então, isso dentro do galpão, você consegue triplicar, quadriplicar a sua produtividade por hectare. Por quê? Você tem várias prateleiras no mesmo espaço. E parem, tá? Isso aí não recebe energia solar, tá? É energia UV, né? Ultravioleta, tá? Essas plantas, elas se desenvolvem apenas, essa coloração aí, meio rosa que vocês estão vendo, é luz ultravioleta, tá? O sol não interfere. E aquilo que eu falei para vocês, como o ambiente é fechado, insetos aqui, doenças, praticamente é zero, a não ser que esses humanos andando por aí, eles levem contaminantes. Mas vejam as roupas que eles estão usando aqui, ó. Parece laboratório que lida todos os dias com vírus, né, e algumas doenças. Tem noção do que é isso seria para o Brasil, né, um país tão grande, rico em diversidade, em biodiversidade, produzir dessa forma? 80% da população mundial daqui a 10 anos vai estar nas cidades. Então a gente precisa começar a produzir alimento dentro desses espaços, né? Nos prédios, em espaços que antes seriam garagens, ou até mesmo nas paredes, de forma hidropônica. Acho que meu tempo já está acabando, mas tudo bem, vamos para frente. Drones, né? A utilização de drones hoje é uma realidade no campo, né? Ou os VANTs, né? Veículo aéreo não tripulado. Percebam que esses equipamentos hoje, eles fazem mapeamento de área, né? De área, de produtividade, de incidência e ataque de doenças e pragas. Então, eu levo esse drone para o campo. Ele tem sensores de identificação através de sensores de cores, e aí lá ele identifica o inseto, né? Eu falei para vocês que tem alguns sensores na máquina, né, no trator que já faz isso hoje, mas o drone também tem no campo esses sensores que fazem essa identificação. E hoje na agricultura já tem drones que fazem a aplicação de defensivos. Então eu pego um drone desse, vou lá no campo, identifico que tem uma determinada doença lá em 1 hectare do meu plantio de milho. O que é que eu faço? Eu trago esse drone de volta, pego os dados, identifico qual doença é, coloco o defensivo e vou lá e aplico o defensivo apenas naquela área. Por que isso é interessante? Porque eu vou ter diminuição de gasto. Eu não preciso pegar um avião e aplicar na área inteira defensivo, que é uma coisa tão cara hoje, né? Eu estou dando exemplo de defensivo, mas a utilidade deles são enormes, tá? Claro que para o campo, né, o valor de um drone desse ainda está muito alto, mas para a realidade do Brasil, na produtividade de agronegócio, o valor desse equipamento se torna irrisório. E para tudo isso acontecer, né, a gente precisa de um Big Data, né, ou de um espaço, né, que consiga processar todos esses dados. Ou você, né, se for uma grande propriedade de milhões de hectares ou milhares de hectares, ou você tem um espaço desse para armazenar e processar esses dados que são coletados no campo, que não são poucos, ou você paga a uma empresa privada para fazer isso por você. Porque se você não tiver um Big Data ou um Big Data, né, para armazenar e processar esses dados, você não consegue. Se você achar que vai fazer toda a coleta desses dados no campo e num notebook qualquer você vai conseguir compilar esses dados, você não vai. Então, assim, quando vai se pensar em tecnologia, né, dentro das fazendas, hoje, tem que se pensar num espaço desse, de Big Data. Parece assim, é muito caro, não é, tá? Dependendo da quantidade de dados que você armazene, você
consegue um preço legal, tá? Centavos de dólar, tá? Dependendo da quantidade de dados que você queira armazenar. Mas isso vai ter que ser uma presença no campo, tá? Um Big Data. Ou você cria o seu próprio Big Data, porque aí você vai precisar de espaço. Hoje já tem empresas especializadas só para armazenamento de dados. Então, você não precisa ter uma pessoa especializada, não vai ficar preocupado, né, se alguém vai entrar lá e roubar seus dados. Então, é melhor pagar uma pessoa que seja responsável por isso. E por fim, né, dentro das fazendas hoje, tem que existir o comércio eletrônico, né? Não só as fazendas de grande produtividade, mas pequenas também, os pequenos produtores. Por quê? A gente viu que o Covid, né, nos trancafiou, nos fechou no ambiente. E o comércio eletrônico fez parte da nossa vida, né, principalmente na zona urbana, mas tem que fazer parte também na zona rural. Acabou meu tempo, né? Tá certo, então. Os aplicativos são importantíssimos para isso, tá? Então, comecem a pensar nessa possibilidade. E aqui, para encerrar e fechar, todas as vantagens de se ter uma fazenda autônoma, né? Monitoramento do desperdício da produção, ampliação do poder da informação, irrigação de precisão, aumento de produtividade, maior compartilhamento de informação, gestão territorial, uso eficiente da terra, aperfeiçoamento da produção aquícola, aperfeiçoamento das cadeias produtivas e maior integração cidade, campo, produtividade, pessoas, plantas, animais, como um geral, tá? E é isso, meu muito obrigado pela atenção. Alguma pergunta, algum questionamento? Tá, acabou? Gente, infelizmente, você pergunta depois, está aqui, porque pediram já para eu desocupar o palco. Boa tarde e até a próxima.